E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma semana que se inicia. Antes do módulo 29, que foi o que a gente combinou semana passada, eu trago para vocês a correção dos exercícios que ficaram pendentes. Para quem não se lembra, nas aulas da semana passada, eu disse a vocês, pedi que terminassem o capítulo, que eu postaria um vídeo com essas correções, que nessa segunda-feira a gente já começaria com os conceitos do módulo 29, que é álgebra. Então hoje a gente traz aqui a correção, né? A lei de formação de uma sequência numérica é dada pela expressão 3 vezes n menos 1, no qual n representa a posição do número na sequência. Assim, os 3 primeiros números da sequência são dados no quadro ao lado. Calcule o valor da expressão para os números seguintes nas posições da sequência. Então veja, a posição de número 1 da sequência, ou seja, a sequência daqui, ó. Tão, 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 tão. Aqui a figura é a posição 1, ou seja, n é igual a 1. Aqui é a posição 2, ou seja, o n é igual a 2. Posição 3, n igual a 3. Posição 4, n igual a 4. E assim vai. Então a gente vai pegar o que nesse exercício? A expressão que nós temos é essa aqui, ó, 3 vezes n menos 1. Então, ó, 3 vezes, você vai descobrir o 10º elemento ali. Você vai substituir o n por 10. Então, ó, 3 vezes 10, 30 menos 1, 29. Então, a resposta da letra A aqui é 29. E a mesma coisa para os outros, ó, 3n menos 1, quando n é igual a 15, que é a 15ª posição dessa sequência. 3 vezes 15 menos 1. 45 menos 1 é 44. Então, 45 menos 1 é 44. Tá ok? O que nós temos aí, então? E por último, né, ó, fazer de cabeça, 3 vezes 100, 300 menos 1, 299 é o 100º termo dessa sequência. Tudo bem? Teste 2, ó. As figuras a seguir estão organizadas dentro de um padrão que se repete. E aí ele dá a sequência, né, com as figuras, e a expressão que indica o número de pontos de uma figura que ocupe uma posição n qualquer da sequência é 2n menos 1, 2n mais 1, n ao quadrado menos 1, n ao quadrado mais 1. Pessoal, você pode simplesmente aplicar tudo ou verificar a partir das alternativas, né? Já que você tem alternativas, por exemplo, a letra A, 2n menos 1. Lembra que o n é a posição da figura, ó. A figura que ocupa uma posição n qualquer da sequência. Ou seja, a expressão vale para qualquer um. 2n menos 1. 2 vezes 1 menos 1, ó. Já descarta essa primeira que já não deu aqui de cara, ó. Por quê? 2 vezes 1, 2 menos 1, 1. Olha aqui quantas bolinhas tem, digamos assim. 2, então a primeira já não pode ser. Vamos analisar a segunda alternativa, 2n mais 1. Ainda analisando a figura 1, né? 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Olha só, também não pode ser essa. E agora, n ao quadrado menos 1. 1 elevado ao quadrado, 1 menos 1, 0. Também não pode ser terceira. Consequentemente, só sobra a última. Na dúvida, faz a verificação. Quando n igual a 1, 1 elevado ao quadrado, 1 mais 1, 2. Ó, a primeira bateu. Quando n for igual a 2, que é a segunda figura, 2 elevado ao quadrado, 4 mais 1, 5. Olha, a segunda também bateu. 3 elevado ao quadrado, 9 mais 1, 10. Ó, 9 e 10 está certinho, então a alternativa D. Bom, um jeito de fazer também é eliminando os absurdos. Eu sempre falei isso para vocês, eu acho. Na seção em casa, nós temos lá o exercício 4. Escreva uma expressão que indique o número de pontos de uma figura que ocupe uma posição n qualquer da sequência a seguir. Então, como que você vai fazer isso? Observe, na figura 1 tem uma bolinha. A figura 2 tem 3 bolinhas. A figura 3 tem 5 bolinhas. A figura 4 tem 7. A figura 5 tem 9. Repare que está aumentando de 2 em 2, mas não seria um aumento direto assim. Se você for parar para ver,
Cada uma tem o dobro da posição que ela ocupa menos uma, certo? Por quê? O dobro de 1 é 2. 2 vezes 1, 2. Menos 1, 1. O dobro de 2. 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3. O dobro de 3, 6 menos 1, 5. O dobro de 4, 8 menos 1, 7. Então, nós temos aqui, ó, 2 vezes n menos 1. Esta é uma expressão que indica o número de pontos de uma figura qualquer dessa sequência. Ok? E era só isso aí no exercício 5? Sim, era só isso. Tá bom? Lembrando, a dúvida que você tiver, por favor, coloca aqui no vídeo, escreve lá no comentário da publicação, no arquivo de dúvidas. Só não vale deixar de perguntar, tá ok? Item 5, considere a sequência. Então aí ele pede, desenhe a próxima figura da sequência, depois desenhe a figura que ocupa a 10ª posição, escreva com suas palavras a regra de formação dessa sequência, toda a análise que a gente já fez ao longo deste módulo, ele pede para você fazer nesses próximos exercícios que tem aí. Eu coloquei aqui para vocês um padrão de resposta, ó. A figura 1 seria a figura que ocupa, ó, a próxima figura da sequência, então a figura 4. O item B, desenhe a figura da 10ª posição, aí para vocês. Na letra C ele pede para escreva com suas palavras a regra de formação dessa sequência. Então eu coloquei aí, ó, o número de quadradinhos de uma figura qualquer é o dobro do número que indica a posição que ela ocupa na sequência. Assim, a figura que está na posição 1 tem 2 quadradinhos, a que está na posição 2 tem 4 quadradinhos, etc. Antes de você apagar o que você fez, é muito importante que você tenha essa noção se o que você fez está certo, ou se pelo menos faz sentido, tá? Não apaga logo de cara, tá bom? Então, ó, na figura D, no exercício dele, está perguntando sobre a figura que ocupa a 15ª posição. Então, a figura da 15ª posição, seguindo esses elementos que nós temos, tem 30 quadradinhos. Então, como você já viu que é o dobro, basta a expressão fica 2n, 2 vezes a posição da figura. Tá? 2 vezes 35 é igual a 70. Olha só, a figura da 35ª posição terá 70 elementos, que foi a pergunta do item F. Ok? E fiz a mesma coisa com o exercício 6, que ele deu a sequência. Só a gente seguir o raciocínio aí, ó. Eu coloquei aqui para vocês ó, as próximas duas figuras da sequência. Um jeito que, ó, lembrando mais uma vez, antes de você apagar, verifica se faz sentido o que você escreveu com o que está colocado aí, ou se precisa apenas de alguns ajustes, tá? Item B. Mesma coisa, confira. No item C, ele pede para determinar a figura 7, a figura 12 e a figura 100, e coloquei aí. Como era o triplo, uma figura y da sequência terá 3 vezes o valor do y. E na letra E, a figura 42 terá 126 elementos. Ok? Este foi o nosso exercício 5. Esse foi o 6, aliás, né? E o exercício 7, eu escreva os 5 primeiros termos de cada sequência, cuja regra de formação é dada pelas expressões a seguir, em que n é a posição de cada termo. Então, veja, na letra A, que é 3 vezes n, o que nós temos? 3 vezes n, a figura tem os 5 primeiros termos, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, onde cada posição é uma. Ó. Posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5. Então, aqui a gente vai fazer o quê? Quando n for 1, 3 vezes 1, 3. Quando n for 2, que é a segunda posição, 6. Quando n for 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. Okay? E esta foi a letra A. Na letra B, nós temos que a sequência é 2n menos 2. Lembrando que aí tem um espaço com ponto. Se quiser escrever junto, está representando a mesma coisa, não se esqueça disso, hein? 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, 2n menos 2. Se ficar muito difícil para você fazer de cabeça, faz cola, pessoal, não tem problema nenhum. Como seria essa cola? Aqui embaixo, aqui, ó, elemento 1, figura 1, 2 vezes 1, menos 2. 2 vezes 1, 2 menos 2, 0. Ó, 2 vezes 2, 4 menos 2, 2. 2 vezes 3, 6 menos 2, 4.
Ó, 2 vezes 4, 8, menos 2, 6. 2 vezes 5, 10, menos 2, 8. Então, a sequência, os 5 primeiros termos da sequência, 0, 2, 4, 6 e 8. E a mesma coisa na letra C e na letra D. Olha a letra C, 2n menos 1. Então, ó, esse é um raciocínio bem parecido. Vamos fazer de cabeça? Será? Primeiro termo, 2 vezes 1, 2 menos 1, 1. Segundo termo, 2 vezes 2, 4 menos 1, 3. Terceiro termo, 2 vezes 3, 6 menos 1, 5. Quarto termo, 2 vezes 4, 8 menos 1, 7. E o quinto termo, 2 vezes 5, 10 menos 1, 9. Ok? Olha só, será que tem alguma relação com os conjuntos que nós já estudamos? Eu acho que tem. E por último, a letra D, nós temos lá 2 elevado a n menos 1. Esse 2 elevado a n, pessoal, é a potenciação, tá? Então aqui, por exemplo, ó, o 2 elevado a 1 menos 1. 2 elevado a 1, 2. Menos 1, 1. 2 elevado a 2 menos 1. 2 elevado ao quadrado é 4 menos 1, 3. 2 elevado ao cubo menos 1. 2 elevado ao cubo é 8 menos 1, 7. 2 elevado à quarta, 16 menos 1, 15. E 2 elevado à quinta, 32 menos 1, 31. Então a sequência aqui, 1, 3, 7, 15 e 31. E este foi o exercício 7. Espero que isso tenha ficado claro para vocês. Lembrando, bateu dúvida, comenta aqui no vídeo, na publicação, onde for, que eu esclareço essa dúvida para você, tá ok? O importante é que não deixe de comentar o que não entendeu. E por último aí, né, nós teríamos o glossário, mas como esse capítulo de álgebra está só começando, esse módulo de glossário não veio. Então, nos vemos na nossa próxima aula, pessoal. Fiquem em paz. Até a próxima aula.